Nosso estudo de hoje é a lição 22 do livro Seara Bendita e tem por título A Face Oculta. Viste o malfeitor que a opinião pública apedrejava e anotaste os comentários ferinos de muita gente. Ele terá sido mostrado nas colunas da imprensa por celerado em vulgar de que o mundo abomina a presença. Entretanto, alguém lhe estudou a face esquecida de sofredor e observou que ninguém até hoje lhe ofertou na existência o mínimo ensejo de ser amado, a fim de acordar para o serviço do bem. Soubeste que certa mulher caiu em desequilíbrio diante de círculos sociais que fizeram pesar sobre ela a própria condenação. Alguém, todavia, lhe enxergou a face oculta e leu nela escrito a fogo de aflição a história das lutas terríveis que a acusada sustentou com a necessidade, sem que ninguém lhe estendesse mãos amigas nas longas noites de tentação. Percebeste a diferença do companheiro que se afastou do trabalho do burilamento moral em que persistes? Censurado por muitos irmãos inadvertidamente aliados a todos os críticos que o situam entre os tipos mais baixos de covardia. Alguém, contudo, analisou-lhe a face ignorada 1000 vezes batida pelas pancadas da ingratidão e verificou que ninguém apareceu nos dias de angústia para lenir-lhe o coração ilhado no desespero. Tiveste notícia do viciado socorrido pela polícia e escutaste os conceitos irônicos daqueles que o abandonaram à própria sorte. No entanto, alguém lhe examinou a face desconhecida de criatura, a quem se negou a bênção do trabalho ou do afeto e reconheceu que ninguém o ajudou a libertar-se da revolta e da obsessão. Quando estiveres identificando as chagas do próximo, recorda que alguém está marcando as causas que as produziram. Esse alguém é o Senhor, que vê o que não vemos. Onde o mal se destaque, faz o bem que puderes. Onde o ódio se agite, menciona o amor. Em toda parte e acima de tudo, pensemos sempre na infinita misericórdia de Deus, que reserva apenas um sol para garantir a face clara da terra durante as horas de luz em louvor do dia, mas acende milhares de sóis em forma de estrelas para guardar a face obscura do planeta durante as horas de sombra em auxílio da noite, para que ele jamais se renda ao poder das trevas. Esse mundo que a gente vive, não existe ninguém perfeito. Aí a gente conhece o Evangelho de Jesus, conhece a doutrina espírita e começa a entender a importância da reforma íntima, a importância do esforço para poder estar praticando aquilo que está no Evangelho. Mas no meio do caminho, a gente vai esbarrar com séculos e séculos de comportamentos equivocados nossos. E o interessante é que a gente, mesmo identificando quais são aqueles nossos maiores fantasmas, e a gente elege mesmo alguns de maneira mais específica. Eu vou tentar agora ser uma pessoa mais mansa e pacífica, por exemplo. Então foi eleito uma agressividade. Aí você tenta controlar aquela sua agressividade de toda quanto é maneira. E você percebe que, de repente, de maneira inadvertida, o que o mundo faz com a gente? Eu consegui resistir 10, 20, 30 vezes. Caí uma vez, eu fico marcado por aquela vez que eu caí. E as pessoas vão falar assim, ó, essa pessoa aí, na verdade, ela é uma pessoa bem desequilibrada emocionalmente. Você tem que ver o que acontece com ela quando ela perde o equilíbrio. Por quê? Não dá conta de que você controlou aquilo um monte de vezes, mas teve um dia que você perdeu e você fica marcado por aquilo ali. E normalmente nós aqui no mundo, quando a gente fala o mundo, eu estou incluindo, nós desse mundo, nós fazemos isso, a gente julga uma pessoa por conta disso, por conta do momento que apareceu, né, com o lado da sombra dele. Aí eu me lembro uma vez de uma pessoa falar de maneira mais maldosa mesmo, falar, pô, você já viu essas igrejas protestantes, como é que elas são? Esses pastores são tudo ex alguma coisa. Ou são ex-ladrão, ou ex-traficante, ou ex... Eu olhei para aquela pessoa e falei, peraí, calma. Você não entendeu nada do cristianismo ainda. Porque se eles forem isso que você está falando, que bom.
Porque todo mundo no Evangelho de Jesus é ex alguma coisa. Maria Madalena era o quê? Era ex-viciada na sensualidade. Paulo era o quê? Paulo era um ex-fariseu, romano e fariseu ao mesmo tempo, com muita inteligência, com uma arrogância, uma impetulância impressionante que começou a matar judeus. Pedro era tão agressivo que, no momento que Jesus foi preso, cortou a orelha do soldado romano. Todo mundo é alguma coisa muito equivocada para estar nesse mundo, tem que ser. Esse mundo não é lugar de perfeição. E a gente identifica essa imperfeição nossa e a gente começa uma luta contra essa imperfeição. E a gente vai encontrar no Evangelho de Jesus uma sentença que fala assim: com a medida que você julga, você também será julgado. Qual é o convite do Emmanuel nessa lição de hoje? Ele vem falar da face oculta. E a face oculta que está por trás de cada julgamento que a gente proferir, seja no campo íntimo, ou seja até no campo coletivo, quando a gente emite a nossa opinião em público, 2 ou mais pessoas. Ele fala para a gente, você vai ver o malfeitor, que a opinião pública apedrejou. As maneiras de apedrejar hoje são diferentes, né? Hoje tem maneiras até muito tristes, né? A gente tem conhecimento, por exemplo, de pessoas que, de maneira equivocada, foram acusadas de alguma coisa através das redes sociais e foi crucificada por conta da acusação equivocada. Depois foi descobrir, né, o que aconteceu. Mas ela estava, viste o malfeitor, que é a opinião pública apedrejada, anotaste os comentários sobre ele, mas, entretanto, alguém estudou a face esquecida dele de sofredor. Alguém, e no final da lição ele já sabe quem é esse alguém, que esse alguém é o Senhor, né? Então ele fala para a gente, ninguém até hoje lhe ofertou na existência o mínimo ensejo de ser amado. E por isso ele está tomando esse caminho. A mulher que caiu em desequilíbrio, alguém enxergou a face oculta dela e leu, escrita fogo de aflição, a história das lutas terríveis que a acusada sustentou com a necessidade. E é terrível mesmo, porque a gente tem um fenômeno interessante aqui na Terra, né? Que a gente vai observar até que acontece através dos processos obsessivos. Quando você se determina a lutar por uma coisa que vai fazer bem, eu usei ainda há pouco a palavra os fantasmas, e tem muito mais realidade nessa sentença do que a gente imagina, porque quando eu falo de fantasma, a gente também tem os nossos parentes, amigos desencarnados, que antes compartilhavam com a gente dos comportamentos errados que a gente tinha, e agora que a gente quer mudar, eles estão do nosso lado influenciando a gente para que a gente não mude, para que a gente continue fazendo a mesma coisa. Isso acontece aqui na Terra assim, com muita frequência. Depois ele vem falar, aquela pessoa que se afastou do trabalho do burilamento moral, estava indo muito bem, mas chegou uma hora que perdeu a resistência. Ele fala, alguém, contudo, analisou a face ignorada, 1000 vezes batida pelas pancadas da ingratidão. Depois ele fala do viciado, quer dizer, está mostrando o tempo todo o julgamento que a gente faz das pessoas. É aquele político que fez aquela bobagem toda, que foi preso e agora está solto, e agora está fazendo vídeos por aí, a gente olha só que dissimulado, a gente emite julgamentos o tempo todo. Ele bota assim para a gente, Emmanuel, quando estiveres identificando as chagas do próximo, recorda que alguém está marcando as causas que a produziram. E esse alguém é o Senhor, que está vendo o que a gente não vê. Então, o Emmanuel convida a gente sabe que é difícil na nossa natureza, eu falo, onde o mal se destaca, faz o bem que você puder, onde tiver ódio, pensiona o amor. É tão difícil para a gente às vezes, né? É tão difícil a gente olhar uma notícia dessa e falar que Jesus possa iluminar o coração dessa pessoa, para que essa pessoa melhore o mais rápido possível, mas não, a gente fala, olha como é que esse mundo está perdido mesmo, olha só o que é que essa pessoa investida na autoridade, ou investida, olha o que é que ela está fazendo, olha como é que o Rio de Janeiro está, a gente está o tempo todo só vendo o lado feio e não pensando nesse lado. Então ele bota aqui para em toda parte, acima de tudo, vamos pensar na infinita misericórdia de Deus, que reserva apenas um sol para garantir todo mundo.
e auxilie a gente à noite, né, para que jamais se renda ao poder das trevas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.